O som de um relógio de pêndulo em uma sala silenciosa é o ritmo que define a vida na Terra, mas no espaço, esse som simplesmente não existe. O que existe é um zumbido constante, uma vibração mecânica vinda de bombas de ar e filtros de água que operam 24 horas por dia para impedir que o ambiente se torne tóxico em questão de minutos. A sobrevivência humana longe da superfície terrestre não depende da força de vontade ou da coragem, mas da integridade absoluta de sistemas fechados de suporte à vida. A grande questão é como manter a sanidade e a saúde biológica quando o corpo humano, moldado por milhões de anos sob a gravidade e o ciclo natural da Terra, é forçado a habitar uma máquina de reciclagem perpétua. Para entender a fragilidade da nossa presença fora do planeta, é preciso olhar para a complexidade química de uma estufa em miniatura ou para o desgaste físico de um painel de controle operado por anos a fio. A promessa de colonizar outros mundos esbarra em uma barreira invisível, a entropia dos sistemas de suporte à vida. O isolamento não é apenas geográfico, é uma desconexão total com os processos regenerativos da natureza. O primeiro grande obstáculo é a gestão da água. Na Terra, o ciclo hidrológico é um processo planetário vasto, movido pelo Sol e pela gravidade. Em uma nave ou estação espacial, esse ciclo precisa ser replicado em um espaço de poucos metros cúbicos. Cada gota de suor, cada litro de urina e cada resquício de umidade exalado pela respiração precisam ser capturados, filtrados e transformados de volta em água potável. O desafio aqui não é apenas tecnológico, é a degradação dos filtros químicos e das membranas de osmose. Com o tempo, a eficiência desses sistemas cai e a pureza da água que sustenta a tripulação torna-se uma preocupação constante. A tecnologia atual consegue realizar essa purificação, mas a manutenção técnica exigida é exaustiva, transformando astronautas em mecânicos de tempo integral, cuja principal função não é a exploração, mas a preservação da própria viabilidade biológica. A esse desafio soma-se a questão da atmosfera. O oxigênio não é apenas um gás que respiramos, ele é o combustível para a oxidação que mantém nossas células funcionando. Em ambientes fechados, o acúmulo de dióxido de carbono é um assassino silencioso. Se os purificadores de ar falharem por apenas algumas horas, a fadiga cognitiva começa a afetar a capacidade de decisão dos tripulantes. A desorientação temporal, causada pela falta de uma luz solar natural que marque o início e o fim do dia, agrava esse quadro. O cérebro humano, privado de sinais ambientais como o pôr do sol ou o canto de pássaros, começa a perder a referência do tempo, o que pode levar a um estado de apatia conhecido como síndrome de confinamento. O impacto dessa desorientação não é apenas psicológico, ele altera a produção hormonal e a qualidade do sono, enfraquecendo o sistema imunológico exatamente quando o corpo mais precisa de resistência contra as radiações ionizantes do espaço profundo. Muitos imaginam que o maior risco seja o impacto de um meteoro ou uma falha catastrófica no motor, mas o perigo real é a fadiga de materiais. Metais e polímeros, quando expostos a ciclos de temperatura extremos e à radiação cósmica, sofrem um processo de degradação estrutural acelerada. Cabos perdem a isolação, juntas vedantes ressecam e componentes eletrônicos tornam-se suscetíveis a erros de processamento devido a partículas de alta energia que atravessam a blindagem. A solução teórica é a redundância, ter um sistema reserva para cada sistema vital. No entanto, a redundância adiciona peso, e no espaço, o peso é o inimigo supremo da economia e da logística. Cada quilo extra de peça de reposição significa menos combustível, menos comida e menos capacidade de manobra.
A sobrevivência, portanto, torna-se uma negociação contínua entre o que é necessário para a segurança e o que é fisicamente possível transportar. A alimentação é outro ponto de ruptura. Cultivar plantas em laboratórios espaciais é frequentemente retratado como uma solução elegante e verde, mas a realidade é uma luta contra a microbiologia. Em um ecossistema fechado, qualquer fungo ou bactéria que se espalhe por uma estufa de plantas pode contaminar todo o sistema de suporte à vida. A produção de comida exige uma quantidade imensa de energia, que por sua vez exige painéis solares ou reatores nucleares, que também falham e exigem manutenção. O esforço humano para manter essas estufas funcionando é desproporcional ao valor nutricional produzido. Muitas vezes, a energia gasta para cultivar uma alface no espaço seria mais bem empregada em sistemas de purificação de ar mais eficientes. Essa contradição revela que a autossuficiência alimentar fora da Terra ainda é uma hipótese distante, dependente de avanços na engenharia genética e na automação de sistemas de cultivo que não dependam da intervenção humana constante. A virada de perspectiva ocorre quando percebemos que a tecnologia não é a solução definitiva, mas sim um novo tipo de problema. A dependência de sistemas fechados cria uma vulnerabilidade sistêmica. Se uma civilização se torna interplanetária, baseada apenas na tecnologia atual, ela se torna uma civilização de mantenedores de máquinas. O risco existencial não é a escassez de recursos, mas a perda da capacidade de manter esses recursos circulando. Se uma tripulação em uma nave de longa duração perde o conhecimento técnico ou a capacidade de fabricar peças de reposição, a morte do sistema é apenas uma questão de tempo. A colonização espacial exige, portanto, não apenas foguetes, mas uma infraestrutura industrial completa, capaz de extrair matéria-prima de asteroides e processá-la em ambiente de microgravidade. Sem essa capacidade de fabricação in situ, qualquer colônia será sempre um apêndice frágil da Terra, fadado ao colapso assim que a cadeia de suprimentos for interrompida. O isolamento geográfico, somado ao atraso nas comunicações, reforça essa necessidade de autonomia absoluta. A comunicação entre Marte e a Terra pode levar até 20 minutos para percorrer a distância em uma única direção. Em uma emergência, a tripulação não pode esperar por instruções da sala de controle. Eles precisam decidir, atuar e consertar o sistema sem ajuda externa. Essa autonomia forçada altera a estrutura social de qualquer grupo humano no espaço. A hierarquia tradicional, baseada em ordens recebidas, dá lugar a uma estrutura de tomada de decisão descentralizada, onde cada indivíduo é um ponto crítico de falha ou de sucesso. O estresse psicológico dessa responsabilidade, mantida por meses ou anos, é um fator de risco que ainda não compreendemos completamente. A saúde mental no espaço não é apenas sobre o conforto do indivíduo, é sobre a coesão de um sistema que precisa funcionar como um organismo único. A sobrevivência humana no espaço profundo, portanto, é menos sobre a conquista de novos mundos e mais sobre a nossa capacidade de replicar a biosfera terrestre dentro de cascos de metal e vidro. Cada vez que uma luz de erro acende em um painel de controle em uma estação espacial, o que vemos não é apenas uma falha técnica, mas um lembrete de que a vida é um fenômeno excepcionalmente difícil de manter fora do seu contexto original. O espaço não é um ambiente para humanos, é um vácuo hostil que exige uma transformação constante do nosso modo de viver, de comer e de pensar. A verdadeira fronteira não está na distância percorrida ou na velocidade alcançada pelas naves.
mas na nossa habilidade de criar sistemas tão resilientes que possam sobreviver sem a assistência constante do planeta que nos deu origem. No final, o maior desafio de ocupar o espaço não é a propulsão ou a tecnologia de pouso, mas a manutenção da ordem e da sanidade em ambientes que nunca foram desenhados para acolher a complexidade biológica humana. Construir uma cidade em Marte ou uma colônia em uma lua distante não é um ato de expansão, mas um ato de isolamento extremo. A pergunta que permanece não é se conseguiremos chegar lá, mas se, uma vez lá, teremos a disciplina, a tecnologia e a resiliência psicológica para impedir que o nosso suporte à vida se torne, silenciosamente, o nosso túmulo. A sobrevivência fora da Terra não é um destino final. É uma negociação diária, exaustiva e perigosa com as leis da física e da entropia. Uma negociação que estamos apenas começando a entender como manter.